Bom dia! Lindo dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 42 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos falar hoje de perdão. Perdão. Capítulo 18 de Mateus, versículos 21 a 35, fala de perdão. Quão importante é o perdão nas nossas vidas. O quão importante. Prestem atenção. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Sempre Pedro, né? Pedro é incrível. Pedro era aquele cara que tinha uma sede de, de conhecimento, uma sede da palavra. Ele era intenso e ele estava sempre perguntando, questionando, querendo saber como devia fazer, querendo proteger Jesus. É incrível, eu fico impressionado com Pedro. E Pedro, né, sempre Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra ti, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por que Pedro está perguntando até 7 vezes? Porque a tradição rabínica, na época, ensinava que um pecado repetido poderia ser perdoado 3 vezes. Mas na quarta não haveria perdão. Então Pedro provavelmente pensou que estava sendo generoso em perdoar 7 vezes. E ele pergunta: até 7 vezes, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É um número muito superior a 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Resumindo, sempre. Sempre. 70 vezes 7 é, um, é uma referência a sempre, a um número tão alto que você não precisa ficar mais contando quantas vezes, né? Não, então sempre perdoe, sempre. É um estilo de vida. Viver com Deus, viver com Jesus, exige um estilo de vida de perdoar, perdoar em qualquer situação, perdoar sempre. Não existe um perdão que não seja alguma atitude, algum erro que não deva ser perdoado. Aliás, Jesus fala de um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso já foi falado aqui para trás. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Por que que esse pecado não é perdoado? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa conhece a Deus, já vivenciou as coisas de Deus, já experimentou, tem a ciência, a consciência, tem a luz e ainda blasfema contra o Espírito Santo. Aí realmente é algo que Jesus diz que é imperdoável, né? É um peso forte para essa situação. Fora isso, tudo é perdoado. Tudo é perdoado. Bom, e aí ele, para explicar, ele vai para uma parábola, como sempre. E com essa excelência no ensino, Jesus traz uma parábola fantástica. A parábola do credor sem compaixão. O credor sem misericórdia, o credor incompassivo. Ele diz: por isso o reino dos céus, olha aqui, o reino dos céus, ele está falando do reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Gente, 10.000 talentos era muita grana, muito dinheiro. Lembra da parábola dos talentos, onde o Senhor deu um talento a um, 2 talentos a outro e 5 a outro? Um talento já é muito dinheiro. Um talento corresponde a 6.000 denários. O denário era o pagamento, correspondia ao pagamento do salário de um dia de trabalho. Então, um talento correspondia a 6.000 dias de trabalho, ou seja, 6.000 denários. Imagina 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalia a 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias trabalhados. Então, era uma coisa era uma dívida muito grande, muito grande. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, tendo compaixão, mais uma vez, essa palavra na Bíblia, né, se referindo a Deus, se referindo a Jesus, ao Senhor, né? O Senhor daquele servo, tendo compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Servos e conservos. Servos era como se fosse alguém diretamente ligado ao Senhor. Conservo era como se fosse um ajudante do servo, um servo do servo. Então encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. 100 denários, imagina, aquele servo devia 60 milhões de denários. O conservo devia 100 denários. A proporção é gigantesca aqui. A proporção é gigantesca. 100 denários era 100 dias de trabalho. 10.000 talentos, 60 milhões de dias de trabalho. E o que o servo fez? Agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele fez com o Senhor, o conservo fez com ele. E ele, caindo aos pés, ajoelhou aos pés do servo e lhe implorou: Sê paciente comigo, tenha paciência e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, os amigos daquele servo, os companheiros daquele servo, viram o que ele fez. Ele tinha acabado de ser perdoado uma dívida gigantesca, uma dívida de vida. Era uma dívida que, vendendo a sua vida, a vida da esposa, a vida dos seus filhos e tudo quanto ele possuía, não chegaria a pagar a dívida. Uma dívida gigantesca, ele tinha sido perdoado. Mas mesmo assim, ele não teve compaixão do conservo. Isso entristeceu os amigos, entristeceu os companheiros, que foram então ao Senhor relatar o que tinha acontecido. Então o Senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo,
como também eu tive compaixão de ti. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Gente, é muito forte. Vamos dar a atenção necessária para essa passagem. Vamos dar a atenção necessária para o perdão, a importância do perdão. Muitas pessoas leem a oração do Pai Nosso de forma incompleta. De forma incompleta. Na oração do Pai Nosso, no versículo 12 de Mateus 6, diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E esse assim como perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido, nós temos feito isso? E, inclusive, isso é tão forte na oração de Pai Nosso, do Pai Nosso, que no final da oração, no versículo 14, termina no versículo 13, o Pai Nosso. No versículo 14, na sequência, diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha a condição aqui. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então é uma condição. É uma condição. Para recebermos o perdão do nosso Pai Celeste, de Deus, temos de perdoar aos outros. E ele continua no versículo 15: Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E ele ainda é mais claro aqui. Quer mais clareza do que isso, gente? Ele ainda fala: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará. Não vos perdoará. E sabe o que acontece quando nós não perdoamos e também não somos perdoados? Simplesmente nós adoecemos espiritualmente e adoecemos emocionalmente e adoecemos fisicamente. O espiritual reverbera no emocional, o emocional reverbera no físico. Quantas pessoas estão adoecendo fisicamente? O físico é só uma consequência. O físico é só a consequência daquilo, da raiz, é um fruto de uma raiz má, uma raiz de amargura, uma raiz de rancor, uma raiz de ingratidão. A falta de perdão muitas vezes é levado por um sentimento de ingratidão. Aquele servo não foi grato. Se ele tivesse sido grato, o sentimento de gratidão leva ao perdão. Sabia disso? E a ingratidão leva à falta de perdão. Então, que eu e você possamos perdoar como um estilo de vida. Perdoar como estilo de vida. Relevar. Deixar por menos. Dar o benefício da dúvida. Não julgar. A falta de perdão é um julgamento. Quando eu e você não perdoamos, nós estamos julgando. E Jesus já falou: não julgueis para que não sejais julgados. Então, que eu e você possamos perdoar, perdoar, perdoar. Repete comigo: eu vou perdoar como um estilo de vida. Repete aí: hoje eu vou perdoar como um estilo de vida. Hoje, amanhã e sempre. Se alguém olhar feio para mim, eu vou perdoar. Deus perdoa.
Eles não sabem o que estão fazendo. Deus perdoa. Jesus perdoa aqueles que estavam crucificando. Ele imagina o exemplo que ele deu. Jesus foi exemplo. Ele estava sendo crucificado ali. Suas mãos, seus pés estavam sendo encravados naquela cruz. E naquele momento, ele ainda teve força de falar: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Vamos perdoar, ter compaixão como estilo de vida. Isso é saúde, é saúde, saúde mental e saúde física. Começa com a saúde espiritual. Seja saudável espiritualmente, para que essa saúde venha para o seu emocional e para que essa saúde venha para o seu físico. Sabe que você, tendo um estilo de vida desse, e uma alimentação saudável, e uma vida, e um estilo de vida saudável, não tem doença. Não tem doença. Eu vou dar aqui o meu testemunho. Eu nunca tive dificuldade de perdoar. Eu creio que também por uma gratidão, desde que eu conheci Jesus em 2013, setembro de 2003, há 14 anos atrás, eu, eu comecei a viver isso como estilo de vida. Desde lá, eu só tive uma, uma gripe. Uma gripe. Não tenho dor de cabeça, não, não tenho nada, zero, zero, zero. Eu convido você também a ter. E essa gripe que eu tive, sabe por quê? Porque eu errei feio com meu filho. Errei feio com meu filho. Fui duro, fui muito duro. Falei a verdade sem amor. Então, aquilo me fez adoecer. Fiquei gripado, fiquei com dor de cabeça, fiquei sinusite, tudo atacou. E por quê? Por causa de uma atitude errada, né? Sempre um estilo de vida de perdoar, um estilo de vida de amar. Perdão e amor são duas coisas que devem andar sempre juntas no estilo de vida abundante, no estilo de vida de um cristão, de uma pessoa que quer cumprir os propósitos de Deus, de uma pessoa que quer cumprir a vontade de Deus. Amém? Gente, um beijo no coração e que hoje, amanhã e sempre possamos perdoar. Perdoar pequenas coisas, como o servo deveria ter perdoado 100 denários, coisas pequenas. E perdoar grandes coisas também. Perdoe grandes coisas. Eu sei que muitas vezes deve ter acontecido coisas na sua vida tão fortes, tão fortes. Eu nessa vida como coach, eu tenho ficado a par de muitas situações assim realmente desafiadoras, né? Pais que erraram feio com filhos, sabe? Coisas absurdas, absurdas que aconteceram e mesmo assim, mesmo essas coisas grandes, 60 milhões de denários, 10 mil talentos, mesmo isso deve ser perdoado, deve ser perdoado. Compaixão, gratidão, amor e perdão. Amém? Um beijo no coração, um dia incrível, maravilhoso na presença de Deus, de Deus, de Deus.